Então vamos aqui, galera, de questão 98. Vou resumir ela, tá? O circuito consta de 3 lâmpadas, as quais elas inicialmente têm o mesmo brilho. Então o que acontece? A lâmpada L2 ela queima. Então quando a lâmpada 2 queima, o que vai acontecer com o brilho das lâmpadas restantes? No caso L1 e L3, né? Então olha só, fiz aqui um esquema. E uma coisa a gente tem que lembrar, né? Que quando eu tenho uma resistência equivalente, a resistência equivalente de lâmpadas que estão em paralelo, ela é sempre menor do que quando as lâmpadas estão em série. Então, observando aqui, eu vou fazer, vamos ver aqui, ó, esse aqui, ó, vou fazer para essa e replico para as outras aqui, tá bom? Então, essa lâmpada aqui, o que a gente aprendeu? Que numa resistência equivalente, quando os resistores são iguais, repete o valor do resistor e diminui pelo número de resistores iguais. No caso aqui, R sobre 2. Então, o que acontece? Então, tanto essa aqui, olha só, esse segundo par e esse terceiro par, todos eles têm o mesmo valor da resistência, que é R sobre 2. Então, temos aqui R sobre 2. O que eu consigo analisar aqui? Nesse circuito aqui, eu posso dizer o seguinte, que a resistência equivalente antes, né, é a somatória das resistências, que é R2, que agora está em série com R2, que está em série com R2. Tudo isso aqui, denominadores iguais, repete e soma os numeradores. Então, temos aqui 1,5 ohms. Bom, esse aqui é o antes, né? Agora eu vou fazer aqui o depois. Então observa que esse camarada aqui, ó, o primeiro par aqui, o L1 e o L3, eles têm a mesma resistência. Então aqui, ó, a resistência sobre 2. E aqui, resistência sobre 2. Veja que aqui a lâmpada queimou. Então, como ela queimou, sobrou apenas quem? A resistência. Então, se eu tinha a lâmpada, que seria a passagem da corrente que queimou, agora toda ela vai passar aqui pela resistência. E a ideia da resistência? Converter parte da energia elétrica em energia térmica. Então aqui, ó, aí eu vou fazer agora, nós vamos fazer a resistência equivalente depois. Então essa resistência equivalente depois vai ficar R2 mais R2 mais R. Bom, R2 mais R2, nós sabemos que é R. E quando eu somo com R, nós temos aqui 2R. Veja, né, que pelo fato de ter queimado a lâmpada aqui, toda a associação, ou seja, a resistência equivalente do circuito, aumentou. Então, o que eu posso concluir? Que a resistência equivalente do circuito, depois que a lâmpada queimou, ela é maior do que a resistência equivalente do circuito antes da lâmpada queimar. Então, analisando agora, já que a tensão não muda, então U igual a resistência equivalente depois vezes o valor da corrente. E aí a gente analisa o seguinte, como a resistência e corrente são grandezas inversamente proporcional, uma vez que eu aumento a corrente do circuito, ó, observa que a corrente do circuito, depois que a lâmpada queimou, é maior. Então, no que aumenta, a corrente diminui. Como a questão está perguntando aqui em relação aos brilhos das lâmpadas, né? As lâmpadas, que lâmpadas? A L1 e a L3. Então, olha só o que acontece aqui. Então, temos aqui o seguinte, a potência é o produto da resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, veja que o quadrado da corrente é diretamente proporcional à potência. Uma vez que a corrente diminuiu por ter aumentado a resistência equivalente do circuito, né, o quadrado da corrente ela é menor, lógico, observa aqui, ó. Então, vou fazer o quê? O que acontece com a potência? Também diminui. Haja vista que as lâmpadas, olha só, as lâmpadas L1
e L3, já que diminui, elas ficam menos intensas, né? Ou seja, diminuem o brilho. Então, vamos analisar a questão, né? Diminui o brilho. Então, serão mesmo? Lógico que não, não serão. Serão mais intensas? Não. É menos intenso na L1 e o mesmo para L3? Não. Então, o que acontece? A potência ela vai ser menor tanto em L1 e L3, ou seja, o brilho diminui. Como o brilho diminui, nós temos aqui o item correto a ser marcado, o item C de casa. Beleza, pessoal? Valeu, gente!